Querido ancião, mais um encontro de capacitação teológica. A igreja agradece a sua missão, a sua tarefa, o seu amor, a dedicação pela igreja. Então, de alguma maneira, a igreja deseja acompanhar o seu trabalho. E hoje, acompanhado pelo pastor Edilson Valiante, que vai nos apresentar mais uma vez uma mensagem importante com relação a Jesus Cristo. E nós vamos pedir a Deus que Ele nos acompanhe ao estudarmos com relação a Jesus. Vamos orar. Bom Pai, vamos abrir a Tua Bíblia mais uma vez. Por favor, nos acompanhe e que nós possamos conhecer Jesus em forma pessoal. Amém. Te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. A palavra de Deus deixa muito claro, tanto no Velho, mas especialmente no Novo Testamento, que Jesus Cristo é Deus, é o Deus encarnado. Recordo o texto de Colossenses capítulo 2, verso 9, que diz que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há um texto muito bonito do Dejeto às Nações, na página 507, que diz que a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Mas, certamente, Jesus Cristo tornou-se homem. A encarnação é um fato. Nós temos as genealogias de Jesus, apresentadas tanto em Mateus capítulo 1, como em Lucas 3. Essas genealogias não são exatamente iguais. A genealogia de Mateus, ela prestigia o nascimento, diríamos, da linhagem de José, enquanto o de Lucas prestigia a linhagem de Maria e vem trazendo a sequência das genealogias até Adão. As genealogias são importantes para aqueles que pertencem à cultura e à tradição judaica, como Jesus Cristo pertencia, porque ali define realmente que ele é o descendente de Davi e que ele realmente é aquele que o Velho Testamento havia prometido. A Bíblia também deixa claro que o tipo de nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento virginal. O próprio José, ele teve dificuldades a entender o nascimento de Jesus Cristo. Como que Maria teria ficado grávida? O casamento judaico é bastante curioso. Ele normalmente possuía duas fases importantes, o Kiddushim e o Rupar. Um tipo de noivado seria o Kiddushim, mas com um contrato de casamento já definido. As partes já haviam, diríamos, concordado com o casamento. A família já havia acertado os dotes. E o Rupar seria realmente as bodas, o casamento, a cerimônia que ocorreria mais tarde. No caso de Jesus Cristo, José e Maria, já haviam participado desse contrato chamado Kiddushim. Faltava, entretanto, a concretização do casamento, que se realizaria com a celebração do Rupar ou das bodas. Mas antes que o Rupar ou as bodas chegassem, Maria recebeu a visita de um ser angelical, que disse a ela que um ente santo nasceria dela. Esta é uma profecia que está registrada no Velho Testamento. Isaías capítulo 7, verso 14, é o verso do Velho Testamento cujos teólogos têm mais escrito. Existem muitos comentários trazendo a relação de Isaías 7,14 com Mateus 1,23. Isaías 7,14 afirma que a virgem, ela conceberia e daria à luz a um filho, e o nome desse filho deveria ser Emanuel. O Evangelho de Mateus registra esse fato e traz a citação de Isaías 7,14. Portanto, a encarnação de Jesus é um fato. Quando queremos estudar um problema profundo, volvamos a nossa mente sobre a coisa mais maravilhosa que teve lugar neste mundo e no céu, a encarnação do Filho de Deus. O estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero
e dará lucro ao pesquisador que cavar fundo em busca da verdade escondida. A encarnação, naturalmente, ela prescreve o Logos pré-existente. Jesus Cristo, em outras palavras, como Deus, dissociado da humanidade, é pré-existente à sua encarnação. E nós temos alguns versos bíblicos que nos ajudam a entender como esse processo se deu. Um deles é o texto de João, capítulo 1, o verso 14. Eu tomo a liberdade de ler esse texto porque ele nos traz, no prólogo de João, esta verdade tão clara. O texto do Evangelho de João, logo no seu primeiro verso, atesta que Jesus Cristo era o Logos, era a palavra, aquele que realmente criou todas as coisas. Mas agora, depois desse Deus pré-existente à raça humana, ele decide se tornar um ser humano. E diz o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa expressão, o Verbo se fez carne, no texto das línguas originais do Novo Testamento, o grego, diz Logos sarkis egêneto. O Logo tornou-se carne, sarx, carne, egêneto, verbo tornar. No grego existe um tempo verbal muito curioso, é chamado auristo. O auristo é um tempo que não existe na língua portuguesa. Ele determina, quando ele aparece, que a ação que esse verbo está tendo é uma ação pontilhar, é uma ação única, é uma ação momentânea, rápida. Ela não se estende no tempo, ela é um fato conclusivo, direto, no momento. E é exatamente esse tempo verbal em que egêneto está aqui sendo conjugado. Há, portanto, a encarnação de Jesus Cristo, o Logos se torna carne em um momento. É o que o texto de João, capítulo 1, verso 14. Não há como falar de Jesus Cristo sem fazermos referência a esta mensagem especial de Paulo aos Filipenses, quando ele descreve realmente a encarnação de Jesus Cristo, em Filipenses, no capítulo 2. Capítulo 2, verso 7, diz: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Já o verso 6 havia dito que Jesus Cristo é Deus e que ele não teve com usurpação o ser igual a Deus, mas ele decide agora esvaziar-se, assumindo a forma, morfê, do servo, do ser humano, e tornando-se em semelhança de homens. Eu gostaria de destacar aqui esta expressão semelhança. Aqui não está dizendo que ele era exatamente igual ao ser humano. O texto paulino diz que ele era igual a Deus, mas não afirma que ele era igual ao ser humano. Ele diz que Jesus Cristo tinha uma natureza humana que era semelhante à nossa. A mesma coisa ocorrerá em Romanos capítulo 8, verso 3, onde a expressão homoioma irá aparecer, quer dizer semelhante. Hebreus capítulo 2, versos 14 a 18, trazem exatamente a mesma verdade. Isso se repete no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Em outras palavras, todos os textos em que a Bíblia descreve a encarnação de Jesus Cristo, esse ato miraculoso de Deus tornando-se um ser humano, é usada a expressão homoioma. Jesus Cristo é apresentado em semelhança de homens, nunca exatamente igual ao homem. E por que isto? Nós temos que estudar. No texto
nós temos que considerar, portanto, a diferença entre homoioma, que quer dizer semelhante, e a expressão issos, que quer dizer igual. Em nenhum desses textos aparece a expressão issos se referindo à natureza humana de Jesus Cristo, mas aparece a expressão, sim, homoioma. O comentário bíblico adventista traz uma citação muito importante de Ellen White. A doutrina da encarnação de Cristo em carne humana é um mistério. É o grande e profundo mistério de Deus. Cristo tomou sobre si a natureza humana, a natureza inferior à sua natureza celestial. Nada assim do que isto mostra a maravilhosa condescendência de Deus para conosco. A Bíblia, portanto, ela descreve alguns princípios que nos ajudam a entender essa semelhança ou esta similaridade da natureza de Jesus Cristo. Alguns pontos aqui a considerar. O primeiro deles é que a encarnação de Jesus Cristo não separou Jesus do Pai a priori. O que eu quero dizer com isso? Pecados fazem separação entre Deus e o homem. Isso está muito claro desde Gênesis, no capítulo 3. Mas Jesus Cristo e o Pai não estavam separados. Eles estiveram uma comunhão, uma conexão íntima enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra. Exceto quando, naturalmente, ele percebe a ausência do Pai na cruz do Calvário, quando ele mesmo declara: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, a encarnação não separou Jesus Cristo do Pai até o momento da cruz. Nós temos que entender também que a missão determina a extensão de sua humanidade. Desde os tipos lá do Velho Testamento, relacionados aos sacrifícios patriarcais, e também todo o sistema levítico em torno do tabernáculo e do templo, prefiguravam a necessidade de um cordeiro, mas não podia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem mácula, para que nenhum, diríamos, traço de pecado pudesse ser ali notado. Há uma analogia de Jesus como o segundo Adão, isso é descrito em Romanos, no capítulo 5, mas a relação que existe entre o primeiro Adão e o segundo Adão não é também de igualdade, ela é de similaridade. Eles são semelhantes, o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Eles não são iguais. Jesus, ele é o único em muitas coisas. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o único que se encarnou. É o único que pode trazer salvação. É o único que estabeleceu o reino de Deus na terra. Portanto, nós temos que entender que há peculiaridade quando falamos a respeito de Jesus Cristo. Em relação a Jesus e o seu processo da salvação, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele deveria ser o nosso substituto. Ele não tem que ser exatamente igual a nós. Ele morreu pelos meus pecados. Ele me substituiu. Eu deveria morrer pelos meus pecados. Jesus Cristo, um ser perfeito, veio e morreu pelos nossos pecados. A Bíblia também afirma que, além de ser o nosso substituto, Jesus Cristo foi para nós um exemplo. Um exemplo de humildade, um exemplo de entrega, de abnegação, um exemplo de vida que deve ser seguida. Mas se nós colocarmos a Jesus Cristo como nosso exemplo, como faz hoje a teologia moderna, como fazem alguns pregadores da atualidade, colocam a Jesus Cristo meramente como exemplo, como um líder ético que deve ser seguido, nós perdemos de vista a dimensão mais importante da expiação de Jesus Cristo, que foi ele ter morrido pelos nossos pecados. Ele ser perfeito, morreu pelo imperfeito. Portanto, nós não podemos confundir. Jesus Cristo é o nosso exemplo, mas, antes de tudo, Jesus Cristo é o nosso substituto. Ser como ele é diferente de viver com ele. A Bíblia sempre apresenta a ideia de que nós devemos ser semelhantes a Jesus Cristo.
mas nunca a Bíblia traz a ideia de que eu tenho que ter exatamente a mesma natureza de Jesus Cristo. Paulo muitas vezes repete a expressão em Cristo, em Cristo. O que Paulo quer dizer quando ele usa em Cristo? Ele quer dizer que nós devemos viver com Ele, porque Ele é o nosso substituto. E isto nos traz o poder para vencermos as tentações e, mais do que isso, recebermos a salvação de Cristo Jesus. Naturalmente, o ser humano ele está afetado pelo pecado. E durante a história do cristianismo, várias tentativas foram feitas para entender o que realmente significa o ser humano como pecador. No quarto século da Igreja Cristã, entrando no quinto século, houve um debate bastante curioso entre dois teólogos importantes para a época, Pelágio e Agostinho. Ambos tinham conceitos muito divergentes quanto à natureza do pecado que afeta o ser humano. A solução de Pelágio era que o ser humano ele nasce bom. Cada um nasce bom. Ele tinha uma ideia chamada criacionista em relação à origem da alma. Não é o criacionismo como nós temos hoje. É em relação ao surgimento da alma. Pelágio acreditava que cada vez que houvesse a concepção, Deus infundia ou criava uma alma para este ser. Nós não acreditamos nisso naturalmente, mas Pelágio entendia que se Deus criava uma nova alma em cada concepção, Deus certamente não criaria uma alma pecadora. E, portanto, todos nasceriam bons. E por que alguns pecam? Simplesmente porque seguiriam ou seguem o mau exemplo deixado por Adão. Em contrapartida, Jesus Cristo seria o bom exemplo. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio dar o exemplo de bondade e de misericórdia. E isto, naturalmente, é o conceito de que se nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida sem pecado, assim pensava Pelágio. Agostinho, por outro lado, ele tinha um pensamento oposto. Ele achava que o ser humano nasce com uma natureza má. Ele baseava a sua teoria num texto de Romanos, no capítulo 5, verso 12, de acordo com aquele texto registrado na Vulgata Latina, a Bíblia oficial em latim da Igreja Católica. Ele fez uma teoria baseada nesse verso, porque no final do verso diz que em Cristo todos nós somos salvos, mas em Adão todos nós pecamos. Ele dizia, portanto, que todos nós, de alguma forma, estávamos presentes em Adão quando ele pecou. Não foi só o pecado de Adão, aquele ocorrido lá no Éden. Foi o pecado da raça, porque a raça toda estava presente seminalmente em Adão. E, portanto, através dessa compreensão errada do texto de Romanos 5,12, como aparece na Vulgata, ele chega à conclusão que simplesmente o ser humano ele nasce com um pecado original. Essa é a teologia católica até hoje, que o ser humano ele nasce com o pecado original e que, sem dúvida nenhuma, é necessária, então, a experiência do batismo infantil para libertar o ser humano desse pecado original. O batismo infantil significa essa libertação. A Bíblia não fala a respeito disso. O pecado original para nós é um pecado que tem que ver com a escolha que Adão fez. Nós entendemos o pecado de uma forma diferente. Há uma solução bíblica. Se nós formos na Bíblia e temos um cuidado de analisarmos o pecado de acordo com a Bíblia, nós vamos entender que existe sim a universalidade do pecado. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, depois o 23, não deixa dúvida, todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. A extensão do pecado também é grande, a nossa natureza foi afetada. Nós cometemos atos pecaminosos, pensamos coisas pecaminosas. E, mais ainda, nós produzimos, ou há em nós, consequências pecaminosas do pecado. Nós seguimos nem a tradição pelagiana, nem a tradição agostiniana, que tende
a ser determinista, nós aceitamos uma posição que vem de acordo com a teologia de um homem chamado Armínio. Armínio diz que nós pecamos porque nós herdamos as consequências do pecado de Adão. E cá para nós devíamos ter um pouco de cuidado. Armínio estava certo, está certo. Por quê? Porque cada pecado gera consequências. Deus perdoa os pecados. O pecado de Adão foi perdoado quando ele ofereceu aquele animal ali no Éden, o Cordeiro de Deus. Mas as consequências do pecado permanecem. O ser humano hoje, ele é todo pecador. Não há nada de bom em nós. Todos nós fomos afetados de forma universal. A nossa natureza é pecaminosa, porque nós herdamos as consequências do pecado de Adão. E não como diz Agostinho, nós herdamos o pecado de Adão porque nós estávamos presentes lá em Adão. Portanto, tendo visto isso, nós temos que entender que Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Isso é muito claro. Eu aprecio muito esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, é o locus clássicos da teologia da reconciliação. É o lugar onde aparece de forma extraordinária a reconciliação de Deus com o ser humano feita ou mediada por Jesus Cristo. E essa sessão termina com um verso realmente extraordinário. O verso 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós. Há uma discussão teológica quando é que Jesus Cristo teria realmente aceito os nossos pecados. O fato é que ele viveu uma vida sem pecado. Ninguém o convenceria do pecado. Ninguém poderia dizer que ele cometeu pecado. Ele é perfeito. E nós temos estes versos todos que indicam que Jesus Cristo realmente teve uma vida santa, sem pecado. Ele assumiu na cruz do Calvário. E o momento mais extraordinário foi quando ele olhou aqueles soldados dividindo a sua túnica, sorteando para ver quem ficaria com a sua capa. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certamente, a partir daquele momento, os nossos pecados foram colocados sobre os seus ombros. Embora sofresse as dores físicas da crucifixão, a partir daquele momento, a angústia dos nossos pecados feriu o coração de Jesus Cristo. Ele morreu no flagelo chamado cruz, mas não em consequência da cruz em si. Ele sofreu e morreu em consequência dos pecados que foram colocados sobre ele, pecados que eu e você cometemos, pecados da raça humana. Ele foi feito justiça de Deus. Nós deveríamos morrer. Ele morreu por nós. Ele que era perfeito morreu por nós. Cristo, portanto, é a representação perfeita de Deus por um lado e um perfeito espécime da humanidade sem pecado por outro lado. Portanto, qual a natureza humana que Jesus possuía? Existe uma discussão em torno disso. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo tinha a natureza humana como de Adão antes da queda. Essa ideia é chamada pré-lapsariana. Lapsus, um termo latino, quer dizer queda. Portanto, é uma natureza humana como de Adão antes de cometer o pecado, antes da queda. Outros afirmam que Jesus Cristo, quando assumiu a natureza humana, ele assumiu uma natureza humana pecadora, como a de Adão depois da queda. Essas pessoas não entendem que pecado tem que ver com a natureza do ser humano. Essas pessoas entendem pecado apenas como um ato de transgressão da lei. É lógico que pecado é um ato de transgressão da lei, mas ele vem em consequência de algo muito mais profundo, que faz parte, portanto, da nossa natureza pecadora.
Essas pessoas acreditam que Jesus Cristo tem uma natureza humana pós-lapsariana. A minha pergunta é, e para a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que Ellen White afirma? Eu posso dizer com clareza, através dos versos bíblicos que indicam a perfeição de Jesus Cristo, que ele não cometeu pecado, que ele não tinha nenhum tipo de pecado, porque ele mesmo disse, ninguém me convence do pecado. O pecado nada tem em mim. O príncipe desse mundo nada tem em mim. Portanto, eu poderia dizer que a Bíblia e Ellen White, como nós vamos ver, não estão nem do lado pré-lapsariano e nem do lado pós-lapsariano. Jesus tinha uma natureza humana distinta, única. E o que significa isso? Que ele possuía em si, ele herdou quando nasceu como criança e tornou-se, portanto, um homem aqui. Ele herdou os efeitos naturais do pecado. 4.000 anos de degeneração da natureza física e psicológica foram assumidas por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não tinha propensões pecaminosas. Portanto, a natureza humana de Jesus é única. Alguém poderia dizer, mas então, será que Jesus Cristo foi menos ser humano? Eu perguntaria a você, Adão, quando ele foi criado, ele era um ser humano? Era um ser humano, perfeito. Nós hoje somos seres humanos? Somos seres humanos. Não tão perfeitos, obviamente, nem de longe da perfeição criada por Deus naquele ser, Adão, antes da queda. O fato é que Jesus Cristo, ele é um ser humano com características únicas e por isso ele é o nosso Salvador. Ele assumiu a nossa natureza degradada, mas ele não assumiu as propensões pecaminosas que temos. Há um texto bonito que eu gostaria de deixar bem claro com vocês. Ellen White, ela atesta de forma categórica que todo ser humano seja divertido contra a ideia de se considerar Cristo totalmente humano como qualquer um de nós, pois isso não pode ser. Ela insiste dizendo, seja cuidadoso, excessivamente cuidadoso ao apresentar a natureza humana de Cristo. Não apresente as pessoas como um homem com propensões para o pecado. A vinda de Cristo representa uma humanidade perfeita. Portanto, Jesus Cristo não tinha nem a natureza humana, como de Adão antes da queda, ou a natureza humana, como nós temos hoje. Tinha uma natureza peculiar, única. E insisto, em Cristo Jesus, o único, o peculiar, se mostra sempre presente. Naturalmente, nós não temos dúvidas em relação à natureza humana de Jesus Cristo, no sentido de ele herdar as características nossas. Ele teve fome, ele teve sede, ele andava de lugar em lugar, ele chorou, ele teve inquietações, ele teve que aprender a palavra de Deus, aquela mesma que ele havia ensinado a Moisés lá no Monte Sinai. Ele aprendeu no colo de sua mãe. Ele decidiu não fazer uso do seu conhecimento anterior como Deus, e como qualquer um de nós, ele aprendeu. Jesus esteve movido pelas mesmas inquietações que um ser humano vive, mas a sua natureza era peculiar. Agora, como se relacionam, portanto, essa natureza divina e a natureza humana em Jesus Cristo? Jesus Cristo possuía duas naturezas. Eu gostaria de definir o que é, portanto, a natureza. É uma só pessoa, uma personalidade, uma razão, uma vontade. Jesus Cristo não tinha duas personalidades. Ele não tinha um problema patológico. Ele tinha uma única razão. Ele não tinha duas vontades, uma humana e outra divina. A união da natureza divina com a humana de Jesus, isso não significa que ele assumiu 50% da natureza humana, sendo Deus 50% apenas. Pelo contrário, ele era 100% Deus e 100% ser humano todo o tempo.
As duas naturezas estavam combinadas, mas elas não se fundiam, elas estavam unidas, mas nunca separadas. Eu não poderia dizer, aqui está a natureza humana de Jesus Cristo dissociada da sua natureza divina. Não há mistura. Não há, portanto, a formação daquilo que poderia ser chamado de uma terceira natureza. A natureza humana e divina colocadas num liquidificador e batidas e misturadas no processador, dando como resultado uma terceira natureza. Esse não é o caso de Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso muito evidente. E vem a pergunta, será que Jesus usou a sua divindade? Ou então, Jesus usou a sua divindade para benefício próprio? A resposta a essa segunda pergunta é não. Ele nunca usou a sua divindade para benefício próprio. E um exemplo disso foram as tentações que ele passou no início do seu ministério e no decorrer do seu ministério e a tentação máxima da cruz de Cristo. Naturalmente, se eu perguntar que se Jesus Cristo usou, respondendo à primeira pergunta, a sua divindade, certamente que sim. Quando ele realizava os seus milagres, quando ele ressuscitou a Lázaro. Mas de forma muito curiosa, Jesus Cristo exercia a sua divindade em parceria com o Pai, porque todas as ações da divindade são trinitarianas. Uma outra pergunta seria, a divindade irradiou-se através da humanidade em algum momento? Sim, algumas vezes. O livro Desejado de Todas as Nações, e a Bíblia nos dá indícios disso de forma muito clara, Jesus Cristo transpareceu a sua divindade, perspassou a natureza humana. Um dos momentos mais dramáticos, podemos dizer, foi no momento da transfiguração lá no monte, quando a sua natureza divina irradiou-se sobre a natureza humana. Um outro momento marcante foi no Getsêmani, quando a sua natureza divina mostrou-se àqueles que vinham para aprisioná-lo. E mesmo assim, aqueles indivíduos movidos pelo sentimento pecaminoso, liderados por Satanás, eles simplesmente prenderam a Jesus Cristo e o levaram até a crucifixão. A divindade e a humanidade acham-se misteriosamente combinados. E o homem e Deus tornaram-se um. Eu não tenho nem palavras, nem argumentos para explicar como que essas naturezas estavam tão perfeitamente estabelecidas em Jesus Cristo. É um mistério. E eu desafio a você, e eu gostaria de aprender dos próprios lábios de Jesus Cristo, como que isto ocorreu lá na eternidade nos céus. Jesus Cristo, ele foi tentado. É interessante, se Jesus Cristo era perfeito, poderia ele ser tentado? Pergunto a você, Adão, criado perfeito, poderia ele ser tentado, assim como a sua esposa Eva? Sem dúvida. A tentação houve para o casal perfeito lá no Éden. Jesus, como um ser perfeito, também foi assediado por Satanás. Poderia Jesus Cristo cair em tentação? Ora, se Adão, criado perfeito, caiu, Jesus Cristo também poderia ter cedido à tentação. Houve, portanto, um risco que nós não podemos avaliar, tamanha a sua seriedade de Jesus Cristo ter se encarnado e estar sujeito às tentações. Uma outra pergunta, quantas vezes foi Jesus tentado? Algumas pessoas entendem que Jesus foi tentado apenas ali no deserto, chamado deserto da tentação, depois de ter passado 40 dias sem comer. Digo a vocês que há muito mais tentação. Satanás tentou a Jesus Cristo de várias maneiras. O seu ministério foi um ministério de tentação, às vezes até de forma positiva, e nós temos que ter cuidado com isso. Poucos dias antes dele saber que iria dar a sua vida por nós,
vieram os gregos convidando para que ele fosse pregar o evangelho do reino de Deus. E ele entendeu que aquela era uma tentação de Satanás. Todas as tentações de Satanás em relação a Jesus Cristo têm dois propósitos. Primeiro, fazer com que ele use a sua divindade para benefício próprio. Nunca o fez. A segunda razão, desviá-lo da cruz de Cristo. Desviá-lo da cruz, desviá-lo do sacrifício. Mas quando Satanás percebeu que ele não conseguiria jamais desviar Jesus da cruz, o que ele fez? Ele fez com que a cruz se tornasse muito mais dura de ser suportada. As tentações de Jesus Cristo, elas são interessantes. A própria Bíblia nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 4, que Jesus Cristo foi tentado. E eu gostaria de ler esse texto começando no versículo 14, Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso 16 diz que nós podemos nos achegar ao seu trono de graça, porque dele recebemos misericórdia, dele recebemos o socorro para vencermos também as nossas tentações. Mas vem a pergunta, como que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas? Será que ele foi tentado a usar uma droga do século XXI? Ou um momento de prazer via internet? Naturalmente, Jesus Cristo não foi tentado em tentações específicas, mas ele foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. Se nós pegarmos o texto de Mateus 4, da tentação de Jesus Cristo, veremos que a primeira tentação de Jesus, ela faz com que Jesus, a tentação era ser independente de Deus, haja de forma independente de Deus. Ele compreendeu disso e disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A segunda tentação foi do lado oposto. Ah, você é dependente de Deus? Você não quer agir de forma independente? Então, Satanás o tentou de forma com que ele talvez fosse super dependente de Deus. Lance daqui para baixo. Deus dará ordem e virá socorrê-lo. A tentação da superdependência ou a presunção. A terceira tentação é uma tentação da barganha, do toma lá, dá cá, dos favorecimentos que tanto assolam a humanidade, no sentido de que Satanás disse a ele, olha, se você simplesmente, você sabe que tem a cruz pela frente, você sabe que tem uma longa jornada, você sabe que vai ser difícil. Eu sou o príncipe desse mundo, se você tão somente prostrado me adorar, eu vou lhe dar o mundo inteiro. Eu digo para vocês com muita clareza, todas estas tentações, elas são nada mais, nada menos do que símbolos das mesmas tentações que nós passamos. Satanás, ele nos leva, nos induz à tentação. Ele não é tão criativo assim, os métodos são diferentes, mas os princípios são os mesmos. Agirmos independentes de Deus, agirmos presunçosamente ou superdependentes de Deus, ou então aceitarmos alguma coisa em troca pela nossa salvação. Um dos textos que mais me impressionam a respeito da possibilidade de Jesus Cristo e das tentações é este, do Desejado de Todas as Nações, página 671. Cristo sofria vivamente sob maus tratos e insultos, nas mãos dos seres que criara e pelos quais estava fazendo imenso sacrifício, recebeu toda espécie de opróbrios. E sofreu proporcionalmente à perfeição de sua santidade,
e ao seu ódio pelo pecado. O seu julgamento por homens que agiam como demônios era-lhe um sacrifício sem fim. Achava-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás. E era isto revoltante. E sabia, num momento, que por uma irradiação súbita seu divino poder, poderia reduzir a pó os seus cruéis atormentadores. E Ellen White conclui, isto tornava a tentação ou a provação mais dura de sofrer. Quando lá na cruz de Cristo vieram aqueles seres iluminados por Satanás, tu não és o Cristo? O rei dos judeus, desce da cruz. Jesus Cristo poderia sim ter descido da cruz. As tentações as quais Jesus Cristo suportou foram tentações na proporção da sua santidade. Jesus Cristo sofreu. Há, portanto, um padrão das tentações. Esses 3 métodos de Satanás, esses 3 princípios ele usa até hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz que nós temos sim o poder que vem de Jesus Cristo para vencermos as tentações. Eu gostaria de, em poucos minutos com vocês, trazer um entendimento de como Jesus Cristo foi entendido na história. A visão dos discípulos da igreja cristã primitiva, da igreja do primeiro século, era clara. Aquela estabelecida pelo próprio Jesus Cristo em São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 em diante. Ali Jesus Cristo pergunta, o que os outros dizem que eu sou? E depois, criando mais coragem, ele pergunta, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro declara de forma categórica no verso 16, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta era a compreensão, este era o entendimento que os discípulos e a igreja cristã tiveram. O Novo Testamento afirma de forma muito clara e evidente isso. Eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Deus vivo, encarnado. Eles tinham uma relação pessoal com Jesus Cristo. Eles conviviam com ele. Os apóstolos testemunhavam desse momento especial de terem estado com Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a partir do 2º século, surge uma praga dentro do cristianismo. Os cristãos começam a interpretar a Bíblia à luz das especulações filosóficas. E a compreensão de Jesus Cristo, ela vai ter agora um movimento que eu vou chamar o movimento pendular. É como um pêndulo de um relógio que vai de um lado para o outro. Por exemplo, as primeiras heresias, as heresias dos primeiros séculos, algumas delas, elas tinham a tendência de enfatizar a humanidade de Jesus. Eram mais pessoas movidas pela tradição judaica, do monoteísmo radical. Eles estavam de um lado desse pêndulo, enfatizando a humanidade de Jesus Cristo. Os ebionitas, lidados por um indivíduo chamado Ebion, eles se autodenominavam os pobres. Eles diziam de forma muito clara que Jesus Cristo, ele, na realidade, era um ser humano como qualquer um outro. E por ocasião do seu batismo, ele recebeu um poder especial para se tornar o Messias. Um pensamento muito parecido era o dos adocionistas, liderados especialmente por Paulo Samosata. Ele dizia que Jesus Cristo, por ocasião do batismo, ele foi adotado como Filho de Deus. Uma ideia parecida também era dos alogóis. Alogóis porque eles negavam o prólogo ou o logos de João, tanto no seu evangelho quanto na sua primeira carta. Haviam, entretanto, aqueles que estavam do outro lado. O pêndulo ia de um lado para o outro. E havia um grupo de pessoas dentro da tradição cristã que enfatizavam apenas a divindade de Jesus Cristo. Eles eram mais movidos pelo sentimento da filosofia. Os docetistas, ou aqueles que achavam que Jesus Cristo, do verbo dokel no grego, ele não era realmente um ser humano. Ele parecia ser humano. Se eu olhasse para ele, diria, ele é um ser humano. Mas no fundo, ele não era humano. Ele era divino. Ele era o Logos, era Deus. Ele era um tipo, tinha uma natureza humana fantasmagórica. O marcionismo, liderado por Marcion, no 2º século, ele dizia que Jesus Cristo também
não era um ser humano. Ele disse que Jesus Cristo veio do céu, já como uma criatura divina, quando ele iniciou o seu ministério na sinagoga de Cafarnaum. Uma ideia muito perigosa que elas trouxe no cristianismo desse período, do segundo e terceiro século, foi o monarquianismo modalista. O monarquianismo modalista, ele tem duas vertentes. O sabelianismo. Sabelius, esse líder religioso da época, cristão, ele dizia que, na realidade, as três pessoas da divindade não eram mais do que três nomes apenas. No fundo, era apenas uma pessoa e que, em diferentes situações, recebiam nomes diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo muito parecido era pregado pelos patripassionistas. Paixão quer dizer sofrimento. Portanto, a expressão patripassionismo diz que quem era que realmente estava na cruz e foi crucificado na cruz não foi o Filho, era o Pai, era o próprio Pai que foi ali sacrificado. Portanto, percebam que essas tendências, elas se alastraram. O gnosticismo cristão foi realmente uma heresia muito perniciosa, com pitadas de sincretistas, de religiões persas, um pouco de judaísmo, um pouco de filosofia grega, um pouco de cristianismo. Essas misturas todas tornaram esse chamado gnosticismo cristão uma das heresias piores nesse período. O gnosticismo também dizia que, na realidade, Jesus Cristo não era realmente Deus. Ele era uma emanação de Deus. Deus o emanou. Ele não era exatamente igual a Deus e não era muito menos um ser humano. Os pais da igreja, os líderes da igreja, os principais teólogos da igreja, nesse período do segundo ao quarto século, eles se mantiveram fiéis. Poderia citar o nome de Inácio, Irineu, Tertuliano, Hipólito. Eles tinham uma visão muito correta. Mas, no quarto século, nós vamos ter aquilo que é chamado da controvérsia ariana. Ário, movido por um sentimento da filosofia neoplatônica, ele dizia que Deus é soberano, há um único Deus. Pela influência da filosofia, ele dizia que esse Deus é imutável, inamovível, dissociado de tempo e espaço. Por isso, ele não poderia ter, de forma nenhuma, alguém que estivesse com ele. Portanto, Jesus Cristo, quem seria? Jesus Cristo seria o Logos de Deus. Isso quer dizer, a primeira criatura de Deus. Deus o teria criado. Essa era a ideia principal. O arianismo tornou-se uma das formas mais influentes de entender que Jesus Cristo não era realmente 100% humano e 100% divino. E foi necessário o Concílio de Niceia, convocado pelo próprio imperador Constantino, quando ele percebe que o seu império está sendo afetado pelas ideias arianas. Ele convoca os bispos de todas as partes do mundo para que viessem a Niceia, uma pequena cidade, e ali houve um concílio, é chamado o primeiro concílio ecumênico da igreja. O próprio Constantino estava presente e determinou as definições desse concílio. Naturalmente existiam partidos de todos os lados, porque o assunto ali era realmente a controvérsia ariana. Ário foi condenado nesse concílio. Eu trago aqui a vocês apenas uma frase da declaração do Concílio de Niceia. Diz assim: Deus de Deus, luz de luz, falando de Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, não criado, de uma só substância com o Pai. Vejam que aqui são empregos dois termos que têm uma conotação filosófica. A ideia de gerado, não feito, vem do verbo genal, verbo gerar, que Jesus Cristo, portanto, não era criado, mas gerado. Esse é um conceito filosófico.
muito pernicioso à compreensão da palavra de Deus, e que Jesus Cristo teria uma só substância como o Pai, homoousia. Também esse termo, embora reflita algumas verdades bíblicas, ele é um termo, ou são termos, que têm um caráter filosófico. Concluo, portanto, que o Concílio de Nicéia, embora declarando a Ário e aqueles que não concordavam com a total divindade e humanidade de Jesus Cristo, condenassem esses seres, fez uso de expressões que talvez não fossem as melhores, embora as conclusões foram interessantes. Se nós pensarmos que isso resolveria a situação, não foi assim. Depois do Concílio de Nicéia, as coisas continuaram, os problemas permaneceram. Existiam agora aqueles chamados semi-arianos, e nós temos muitos em nosso meio. Os semi-arianos dizem que Jesus Cristo não foi criado por Deus, mas foi, de alguma forma, gerado. Houve um tempo em que Deus resolveu gerar, e dele nasceu Jesus Cristo. Esse é o semi-arianismo. Existiam os homoiousianos. Vejam que no Concílio de Nicéia foi declarada a fórmula Jesus é homoousia. Mas se eu colocar esse i no meio, muda todo o sentido? Homoiousianos dizem aqueles que entendiam que Jesus Cristo tinha uma natureza semelhante à de Deus, mas não era exatamente igual à de Deus. Surgiram as escolas teológicas de Alexandria e de Antioquia. A primeira enfatizava a ênfase na união das naturezas. É certo que depois do Concílio de Nicéia, o pêndulo já não mais tinha uma latitude tão grande, mas ainda havia um pequeno movimento pendular de lá para cá. E a escola de Alexandria e Antioquia representam essas tradições. Uma, Alexandria, colocando a ênfase na união das naturezas, repetindo, e a de Antioquia, uma ênfase na diferença entre o corpo humano e o Logos divino. Naturalmente, houve extremos em todas essas escolas. O apolinarianismo e o euticanismo são exemplos da tradição alexandrina. Na tradição antioquina, nós temos nestorianismo, que afirmava a união voluntária e não a essência das duas naturezas de Jesus Cristo. Essa foi uma heresia muito perniciosa. Foi necessário, portanto, um outro concílio ecumênico. Na realidade, o quarto concílio ecumênico em 451. O concílio de Calcedônia tentou pôr uma pedra realmente determinando o entendimento em relação à natureza de Jesus Cristo. Mas eu digo para vocês com toda sinceridade, isso não parou aí. Continuou logo em seguida. As discussões permaneceram porque o concílio de Calcedônia, na sua frase final, diz que Jesus Cristo é filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Theotokos, ela é a mãe de Deus. Ela deu à luz a Deus. E outros diziam que isto era uma heresia. Eles criam no conceito Christotokos, que Maria deu à luz a Cristo. Essas discussões em Christotokos e Theotokos, elas permanecem até o dia de hoje. A situação também em relação ao iconoclasmo, ou à crise iconoclástica, até hoje perdura. Quando alguém faz uma imagem de Jesus Cristo, o que está sendo representado naquela imagem? A natureza divina de Jesus Cristo está estampada numa imagem? Portanto, são discussões que permaneceram. A pergunta ainda ecoa aos nossos dias. A pergunta que Jesus Cristo fez: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A teologia moderna, desde o final do século XVIII, início do XIX em diante, com o surgimento do método científico, a filosofia de Immanuel Kant, não pode aceitar Jesus Cristo como sendo Deus. Desde os teólogos do século XIX, passando pelo século XX até os nossos dias, a teologia tem insistido que Jesus Cristo era um ser humano, eticamente bom, porque é impossível acreditar
que Deus tenha encarnado. Portanto, a teologia moderna, valendo-se do método crítico histórico, considera a Bíblia como qualquer um outro livro e Jesus Cristo como qualquer um ser humano. Aponto como exemplo a vocês um grupo chamado Jesus Seminar, que desde 1985 se reúnem periodicamente para decidir o que realmente Jesus Cristo teria dito. Os evangelhos contêm muito material que nós entendemos ser palavras de Jesus Cristo. Mas esse grupo, ele realmente tentou ou tenta de forma aparentemente científica determinar o que realmente Jesus Cristo teria dito. Nós temos os 4 evangelhos, e seria muito peculiar que eles escolhessem um dos 4 evangelhos como a base ou fundamento, se eles quiserem ser científicos. Mas não. Jesus Seminar, esse grupo de teólogos, estudantes de cristologia, eles pegaram um evangelho sabidamente gnóstico, o evangelho de Tomé, o evangelho apócrifo de Tomé. E você diria, quem é esse Tomé? De acordo com a tradição apócrifa, a tradição gnóstica, ele não é o Tomé, aquele discípulo de Jesus Cristo, o que duvidava. Tomé é um irmão gêmeo de Jesus Cristo. É um evangelho que não tem nada diretamente a ver com os evangelhos. Que conclusão diz o Seminar chega? Que apenas 20% daquilo que Jesus Cristo teria dito, ele realmente disse. Por forma incrível, hoje, no mundo pós-moderno, o entendimento de Cristo está longe de compreendê-lo como um Deus. O máximo que Jesus Cristo é um exemplo. Para encerrar, eu gostaria de dizer a vocês que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, houve no início do movimento algumas divergências com respeito à divindade de Jesus. Os nossos pioneiros estavam simplesmente cercados em torno das verdades que nós chamamos distintivas. As verdades distintivas não tinham que ver diretamente com a natureza de Jesus Cristo. E por isso possuíam opiniões divergentes. Haviam alguns do grupo de pioneiros que tinham tendências antitrinitarianas. Alguns eram arianos e outros eram semi-arianos. Eles não discutiam realmente qual o papel das obras na salvação. Mas é certo que alguns desses pioneiros, eles escreveram. Eu vou citar o nome de alguns apenas como referência. Bates, Tiago White, Ray Smith, Andrews, Waggoner, os dois, pai e filho, Prescott. No início do seu ministério, tiveram dúvidas em relação à divindade de Jesus Cristo. O pastor Tiago White, em 1852, ele diz que Jesus Cristo não era Deus como Deus. Mais tarde, entretanto, estudando a palavra de Deus, ele mudou de ideia. Muitos desses líderes, portanto, eles mudaram de ideia. Mas de onde vem essa tradição? Essa tradição antitrinitariana ou essa tradição contra a natureza divina de Jesus Cristo? Vem da Igreja da Conexão Cristã. Muitos desses líderes haviam pertencido a este movimento religioso. Naturalmente, depois de algum tempo, a maioria deles retratou-se, ou pelo menos evoluiu na sua intenção de compreender a natureza de Jesus Cristo. Mas a posição de Ellen White sempre foi clara e categórica. E ela deixa isto de forma muito explícita quando ela publica o livro Desejado de Todas as Nações. Não há dúvidas da compreensão de Ellen White a respeito da divindade de Jesus Cristo. Todas as declarações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a declaração de 1931, a declaração de 1980 e a reformulação de 2005, na crença fundamental número 4, atestam a divindade de Jesus Cristo.
E a pergunta que Jesus fez aos discípulos ainda deve ecoar nos nossos ouvidos hoje. E vós, o que dizeis que eu sou? Pode ser que os outros digam alguma coisa diferente da palavra de Deus. Mas eu creio que nós, como adventistas, como cristãos, que seguem a palavra, devemos responder como Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor Edilson, muito obrigado pela mensagem desse momento. Eu fiquei vendo que o senhor tinha até vontade de continuar mais um pouco. Que é assim mesmo, né? Quando nós falamos de Jesus, temos vontade de continuar. Eu não vejo a hora de estar no céu e estudar a Jesus Cristo durante toda a eternidade. Isso é uma coisa boa, né? Vai chegar logo em breve, esse momento. Em breve vai chegar. Graças a Deus, porque Jesus está voltando em breve, né? Pastor, eu tenho só uma pergunta. Há algumas pessoas que chamam-se de adventistas históricos. Adventistas históricos. O que poderíamos falar com relação a isso? Interessante, né, pastor? Eu gastei parte da minha fala falando a respeito dessas heresias que se introduziram no seio do cristianismo. As heresias se repetem na história. Parece que alguns gostam de reinventar a roda. E de quando em quando nós vemos ideias arianas, semi-arianas, ideias que já são reempacotadas, discussões que não estão na Bíblia, não contribuem, mas que as pessoas acham que devem manter aquelas posições. Há um grupo pequeno, viu, pastor? É um grupo de pessoas que se intitulam adventistas históricos. Como nós vimos, alguns dos nossos pioneiros, eles tinham dificuldade em entender realmente a doutrina da divindade, a doutrina da trindade, a doutrina da natureza do Espírito Santo, da divindade de Jesus Cristo e da relação desses seres. E nós temos que entender o contexto em que esses nossos pioneiros viveram. Eles estavam estudando a palavra de Deus. Descobriram aqui verdades extraordinárias, o santuário, os mandamentos e o sábado, a questão da mortalidade do homem, o grande conflito. Eles entenderam os dons espirituais. São verdades impressionantes, a volta de Jesus Cristo a esta terra. E eles começaram a pregar. E, naturalmente, eles vinham de diferentes tradições teológicas, e alguns deles realmente não criam. Agora, temos aqui um detalhe. Eram poucos. O nosso grupo de pioneiros, por exemplo, eu vou destacar Ellen White. Ellen White nunca teve dificuldades em compreender a doutrina da Trindade, ou da natureza do Espírito Santo, ou de Jesus Cristo. E ela, na maior das nossas autoridades, ela simplesmente vai de acordo com a palavra de Deus. Então essas pessoas que se dizem adventistas históricos dizem assim: não, eu vou crer como os nossos pioneiros criam. Não entendem a ideia da revelação progressiva. Essas pessoas dizem: não, se houve lá alguém que creu desta maneira, eu também vou crer. Todos eles, pastor, ou se retrataram, mudaram de ideia, ou morreram antes, como é o caso de Bates, ou mudaram as suas posições, que é o caso de Uriah Schmidt, que foi amadurecendo com o passar dos anos. O Espírito Santo teve que trabalhar no coração dele por anos para que ele se amadurecesse. Mas ele mudou as suas posições. A Igreja Adventista, quando ela definiu, como nós vimos, ela nunca teve dúvidas com respeito à natureza de Jesus Cristo. Agora, esses indivíduos se dizem adventistas históricos, querem se manter com essas visões arianas ou semi-arianas, duvidando da divindade de Jesus Cristo. E se esquecem que esses pioneiros tinham outras dificuldades. Eles não tinham nenhum rigor com a sua saúde. A maioria deles fumava, a maioria deles bebia, a maioria deles recebia como dízimo das igrejas um pouquinho para levar para casa. Então, será que é assim que nós devemos entender a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Nós temos que entender que desses pioneiros, de gente dedicada, se nós dedicarmos à palavra de Deus, e com alegria, pastor, que eu digo que é a única igreja de vulto que crê na Bíblia como um todo, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando nós abrimos a Bíblia como um todo, eu vejo aqui de forma muito clara e evidente
que Jesus Cristo é Deus, que se tornou homem Que maravilha, né? e que morreu no meu lugar. Que maravilha. E que importante não ficarmos na história, mas continuar crescendo. Avançamos. Do mesmo jeito que cresceram nos Nós temos que primeiros. crescer dia a dia em Cristo Jesus. A nossa experiência, ela se renova de dia a dia. Não é? Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, mas devemos crescer dia a dia no conhecimento da palavra. E não Vamos orar? ficarmos remoendo coisas do passado. Pois não é. Vamos orar. Vamos orar. Bom Pai, muito obrigado, porque o Senhor está permitindo que a cada dia nós possamos crescer. E nós te pedimos que da mesma maneira que a igreja está crescendo, a nossa vida espiritual também possa crescer. Bom Pai, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque Ele é o nosso Salvador. Muito obrigado porque Ele é o nosso amigo. E muito obrigado porque Jesus vai voltar logo. Por favor, acompanha a tua igreja. Acompanha cada ancião de igreja. E permite, bom Pai, que possamos estar prontos para a volta de Jesus. Nós te pedimos no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém.